Olá, bom dia a todos. Hoje eu tive o privilégio de olhar uma família de tucano aqui na floresta. Aqui nós moramos bem pertinho e somos de Criciúma, no bairro Jardim Angélica. Moramos dentro de uma reserva e é muito bonito aqui. Deus tem nos abençoado com muitos visitantes ilustres que são os pássaros. Mas eu gostaria de trocar uma ideia do que há muito tempo, na verdade, hoje eu vou me alugar um pouquinho no vídeo, mas é interessante, é um assunto pertinente com relação a muitas dúvidas, porque muitas pessoas que já aceitaram Jesus como Salvador e aquelas que ainda não tiveram a oportunidade de aceitar Jesus como Salvador por falta de conhecimento da palavra ou porque estão rejeitando, na verdade é sobre o inferno. Eu já conversei com uma pessoa muito tempo crente, cristã. Ela disse que ela não acredita que o inferno seja assim. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que é verdade? Será que o fogo, o tormento, toda a eternidade não vai mais ter salvação para essas pessoas? E muitas vezes a gente é levado por um espírito de pensar ou até imaginar que Deus é injusto. Aí eu fiquei orando e pedindo para o Senhor me esclarecer. Eu penso que aquilo que eu recebi de esclarecimento do Senhor, para mim serviu, porque eu tenho base bíblica para isso. Lá no livro de Apocalipse, eu gostaria que você que está me vendo aí, compartilhasse, fosse mais um apostólico profético, colocando para as pessoas, levando esse vídeo para mais pessoas. Se você assim entender que você deve fazer, tá bom? Então vamos lá, no livro de Apocalipse 14, versículo 11, diz assim, ó: "E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta, e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome." Se a gente imaginar assim, não cabe na nossa mente o tamanho do tormento. Por que que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre? O fumo, algumas traduções chamam de fumaça. Eu fiquei pensando, como que as pessoas estão indo para lá? Então eu fiquei assim imaginando, estudando, e o esclarecimento que me veio é, no céu terá, que tipo de pessoas existirão? Pessoas são que possuem eternidade, personalidade e possui o Espírito de Deus para a eternidade. Senão não seria pessoa, porque acabaria com a morte. Mas a morte vem sobre todos os homens e segundo a Bíblia, nós iremos para o outro lado. Então tem dois lados, a porta larga e a porta estreita. E por que vai ficar num canto, eu penso na minha imaginação, um canto assim na eternidade, um lugar onde tem uma fumaça que vai subir? Porque ali nós, as pessoas que aceitaram Jesus como Salvador e têm a esperança em Cristo Jesus da sua salvação, vão olhar para aquele canto assim da eternidade, na minha imaginação, assim, para mim fazer uma colocação melhor para o meu entendimento. Você pode pensar do seu jeito, ou você de repente tem um esclarecimento melhor do que o meu. E ali, quando estivermos na eternidade, olharemos que lá tem anjos que foram criados e caídos, espíritos malignos que uma vez tinham a oportunidade de viver diferente, escolheram e se tornaram demônios, e seres humanos. Como no céu também tem anjos, arcanjos, querubins, serafins, e seres humanos glorificados, porque a Bíblia diz, aqueles que têm essa esperança e crê dessa forma, que todos seremos conforme a Jesus Cristo. Então, aí eu fiquei pensando sobre isso. Por que essas pessoas não poderiam ser perdoadas de seus pecados e depois da morte e ser levados para o céu? Então eu vim para Judas, o livro de Judas, capítulo um pouquinho para trás aqui, no capítulo 1, versículo de 6, diz assim, ó: "E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia." Então é possível as pessoas se rebelarem nos céus, os seres humanos? Então, se as pessoas estão nesta terra, são rebeldes, desobedientes, odeiam a Jesus, odeiam a Deus e todo o seu governo, eles vão fazer isso na eternidade.
Porque parece que a história se repete, porque os anjos não precisavam se perder, escolher o lado maligno para andar com Satanás. Porque Satanás era querubim ungido para proteger e guardar. Ele era um governante antes da criação adâmica. E por que esses anjos agora estão em escuridão eterna? Então, se acontecer uma pessoa que nunca serviu a Jesus ser perdoada e levar para a eternidade, segundo esta passagem, essas pessoas serão rebeldes na eternidade também. Então, que tipo de prova, na verdade, nós estamos passando na Terra? A nossa fidelidade. Tem uma base bíblica para isso? Também tem essa base bíblica, né? Essa base bíblica se encontra em Mateus 25, 21. No livro de Mateus 25, 21, a base bíblica está escrito aqui, ó. E ao seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Então é interessante notar que as pessoas que vivem nessa terra, quando estão fazendo a vontade de Deus com a ajuda do Espírito Santo, foram abençoados pela salvação em Cristo e resolveram levar uma vida de fidelidade. A Bíblia diz que está escrito assim no versículo 25, 21. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco tu foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Gozo significa alegria indizível. Então, se o nosso esforço nessa terra, Deus chama como está escrito aqui, ó, sobre o pouco tu foste fiel, sobre a minha pequena passagem nessa terra, eu terei uma eternidade de gozo indizível. Então, se eu sou fiel aqui, eu serei fiel ali. Se eu sou infiel aqui, mesmo que eu seja perdoado depois da morte, eu serei infiel na eternidade. Então, nós precisamos entender sobre essas coisas. Então, o inferno é real para rebeldes. O inferno é real para anjos caídos e o inferno é real para seres humanos também caídos, que escolheram a queda. Então, depois desse vídeo, eu creio que muitas pessoas que vão compreender um pouquinho melhor. Então, nós precisamos compreender que há alguém que nos ajuda. Eu quero direcionar você agora, depois dessa explanação, que no livro de João, capítulo 16, no versículo 13, está escrito assim, ó. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Precisa depender do Espírito Santo para ajudá-lo a ser fiel, a buscar o perdão de Deus sempre que você estiver com uma fraqueza de pecado e procurar ser uma pessoa fiel. Porque se você não for fiel na dependência do Espírito Santo, viver com Jesus aqui na terra, que é a sua passagem, serão reservados para a escuridão eterna e sofrimento eterno. Então eu entendi, para mim, serviu compreender, porque anjos, uma vez que antes de serem demônios, serem anjos caídos, serem principados da maldade, eles eram anjos bons. E por que eles perderam a eternidade? Porque tiveram uma escolha de andar com Satanás na época quando ele pecou. Então agora nós não precisamos nos perder. Temos o Espírito Santo, temos a palavra e esse esclarecimento. E para mim, então eu compreendi que às vezes a gente quer até de repente julgar a Deus, que é muito tormento, mas quando essas referências trazem a nós, que se no pouco eu sou fiel, no muito será glorificado, e se no pouco eu não sou fiel, também não serei na eternidade. É uma escolha e na eternidade é uma questão de consciência também. Então, queridos, eu os abençoo no nome de Jesus, Deus os abençoe até outro vídeo. E se algum irmão tiver alguma colocação, algum comentário para fazer, é muito importante nós esclarecer um pouquinho mais e aprender também que você está do outro lado. Um abraço a todos em nome de Jesus.